Olá para todos, vamos resolver agora o questionário 3 da prova 1. O primeiro problema dá uma condição sobre uma função f, da qual nós não temos muitas informações além dessa desigualdade, e ele nos pede para encontrar o limite da função quando x tende a b. Nós vamos resolver esse problema de dois jeitos. O primeiro jeito vai ser apelar para o teorema do confronto. Então, eu vou primeiro reescrever aquela condição. A gente sabe que, para todo x, módulo de f de x menos a é menor ou igual a 2 vezes x menos b. E módulo. E vou acrescentar uma informação que não está explícito no enunciado, mas que nós já sabemos por conta da natureza da função módulo, né? Ela sempre é maior ou igual a zero. Então, com essas três desigualdades, eu posso imaginar aqui três funções. A primeira função é a função constante igual a zero. A segunda função é o módulo de f de x menos a. E a terceira é 2 vezes módulo de x menos b. Bom, a gente sabe que o limite da função constante é zero. Quando x tende a b, vale zero. Esse limite é igual ao limite da função 2 vezes módulo de x menos b, quando x tende a b. Bom, como os limites das duas funções que aparecem nos extremos dessas desigualdades são iguais, pelo teorema do confronto, nós podemos concluir que o limite do módulo de f de x menos a, quando x tende a b, é igual a zero. Percebo que essa condição é equivalente a você falar que o limite do f de x menos a, quando x tende a b, vale zero. Né? É só você analisar a definição de limite. Tá? Esse limite é zero se a diferença entre f de x menos a menos zero em módulo fica tão pequena quanto queiramos, desde que o x se aproxima do b. Né? É exatamente a linha anterior. Tá? Se esse limite vale zero, então o limite de f de x, quando x tende a b, vale a. Né? É como se a gente tivesse colocado essa constante a para fora do limite. Né? Então, a resposta do problema vai ser 24. Vou digitar aqui meu 24. Tá ok? A próxima solução que nós vamos fazer é apelar para a definição de limite. Então, eu quero provar que o limite daquele problema sempre vai ser A, né? Então, dado o epsilon positivo, genérico, né? Queremos encontrar um delta tal que essa condição se verifique. Se o módulo de x menos b for menor do que delta e maior do que zero, ou seja, se o x distar não mais do que delta do ponto B, né, do número real B, então a distância do f de x para o A é menor do que epsilon. Ou seja, dado epsilon, eu tenho que fabricar um delta que verifica essa desigualdade. Né? Se isso sempre for possível, eu vou poder concluir que o limite da função f, quando o x tende a b, vai ser o A. Né? Essa definição todos nós vimos ao longo do curso. Como é que eu vou fabricar esse delta aproveitando essa desigualdade que foi dada do problema, né? Vamos olhar primeiro o lado esquerdo aqui. Se eu quero que esse lado esquerdo fique menor do que epsilon, dado que eu sei que ele é menor do que 2 vezes módulo x menos b, basta garantir que esse lado fique menor do que epsilon. Como é que eu garanto que
2 módulo de x menos b seja menor do que epsilon? Basta que esse pedacinho da expressão seja menor do que epsilon sobre 2. Veja, esse pedacinho é controlado pelo delta. Então, é muito natural aqui a gente escolher delta igual a epsilon sobre 2. Escolha. Eu faço essa escolha aqui, né? Vou ter que relações aqui, que desigualdades, né? O módulo de f de x menos a, ele é menor ou igual a 2 vezes módulo de x menos b. Isso, por sua vez, é menor do que 2 vezes epsilon sobre 2, por sua vez, é igual a epsilon. Então, para esse delta, realmente, o módulo de f de x menos a é menor do que epsilon. Tá? Isso conclui o problema. Tá? Então, isso conclui a demonstração de que o limite de f de x, quando o x tende a b, vale a. Bom, vamos agora para o segundo exercício. A gente tem uma função f definida por duas condições. Uma condição é ser x2 menos a2 sobre x menos a, se x é diferente de a. E ela vale L se o x é igual a. Aqui no enunciado, esses valores, o A tem um valor específico, né? Vamos resolver primeiro um caso geral, depois avaliar aqui qual é a nossa resposta. A gente quer que essa função seja contínua no ponto A. Para que ela seja contínua no ponto A, tem que ocorrer uma certa condição, né? A condição é essa. O limite da função f de x, quando o x tende a A, tem que ser f de A. Percebam que essa equação que eu escrevi, ela tem três informações embutidas aqui, né? A primeira é que esse limite ele existe. A segunda é que a função f está definida no ponto A. E a terceira é que o limite coincide com o valor da função f no ponto A. Então, o nosso primeiro passo aqui é calcular aquele limite. Vejam que para calcular o limite, eu só preciso da primeira expressão, porque no limite eu só estou interessado no valor da função f de x quando o x se aproxima do A. Não estou interessado no valor de x de f de x quando o x é igual a A. Né? Então, para responder a primeira parte daquela condição, né, eu vou reescrever aqui o limite da função f de x, que é o limite. Bom, aqui nesse numerador, vou primeiro escrever aquela fração como foi dada, né, antes de fazer qualquer operação. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Essa função f de x tem essa expressão sempre que o x não é igual ao a, né? E é só nesses valores que eu preciso me concentrar para encontrar o limite da função f, né? Porque no limite eu só estou interessado em saber o que acontece quando o x se aproxima do a. Esse limite ele pode ser reescrito como limite de x menos a vezes x mais a sobre x menos a. Eu vou cancelar o termo x menos a. Mais uma vez tocando nesse ponto, né? Eu posso cancelar o x menos a porque o x nessa expressão nunca vai ser igual ao a, né? Então esse termo aqui nunca vai ser zero. Então estou cancelando aqui dois números reais distintos de zero, né? Então isso aqui é o limite quando o x tende a A, de x mais a. Isso aqui é um polinômio. Calcular o limite de polinômios é muito fácil, né? Se eu trocar o x pelo a, isso aqui vai dar 2a, é a mais a, né? Então esse termo esquerdo da expressão anterior vale 2a. O termo direito vale L. Então, para que a função seja contínua em A, 2A tem que ser igual a L.
E aqui a gente já concluiu o problema, né? Eu vou voltar para o meu quadro. Ó. Como o A é 14, o L tem que ser 28. Então, vamos agora para o nosso próximo e último exercício. Determine o valor de L para que o limite de x2 menos xl mais b sobre x menos b, quando x tende a b, exista. Bom, antes de fazer qualquer conta, vamos fazer aqui uma breve discussão sobre esse tipo de expressão, né? Existe uma propriedade de limites que é a regra do quociente. Vou escrever aqui num quadro separado. A regra do quociente diz o seguinte: se você tem duas funções, f e g, que ambas possuem limite no ponto P, se o valor do limite da função que está no denominador, que é g, não for zero, é possível calcular o limite do quociente delas como o quociente dos limites. Essa é uma das propriedades mais básicas que a gente aprende sobre operações com limites, né? Nesse problema, o limite do denominador ele é zero, então eu não posso aplicar a minha regra do quociente, tá? De cara. Mas eu não sei ainda sobre o numerador, né? No exemplo anterior, a gente viu um problema em que aparecia esse fenômeno, né? O limite do denominador é zero, tá? O limite de x menos a, quando x tende a é zero. Mas no numerador também eu encontrava o limite zero, né? Como ambos eram polinômios, foi fácil, relativamente fácil, eu fatorar o termo x menos a, que é uma raiz comum a ambos, e fazer um cancelamento. E depois obter uma expressão que é mais simples e que tem limite quando x tende a A, né? Isso foi o que permitiu calcular aquele limite com certa facilidade. Eu vou investigar o que aconteceria se o limite do numerador dessa expressão não fosse zero, tá? E para isso eu vou recorrer a uma outra regrinha muito popular, vou colocar aqui como situação 1, situação 2, que é quando a gente estuda limites infinitos, né? Vou supor agora que o limite da função f de x, quando x tende a b, x tende a p, desculpe, vale mais infinito. E agora eu vou multiplicar essa função f por outra função g, cujo limite quando tende a p vai ser um número c frente de zero. Então tem uma regrinha que diz que o limite do produto f de x vezes g de x, quando x tende a p, isso vai ser mais infinito se o c é positivo e vai ser menos infinito se o c é negativo. Vejam que eu não tenho nenhum resultado genérico quando esse c for zero, né? Se o c for zero, pode acontecer muitas coisas nesse produto. Pode dar limite mais infinito, menos infinito, pode dar limite zero, tá? Então, em geral, eu só posso garantir o resultado desse produto quando esse numerinho C que apareceu aqui é não nulo. Tá? Vamos olhar esse resultado 2 e comparar com a expressão que apareceu aqui para a gente. Né? Vou enxergar essa expressão como um produto. E vou olhar um limite lateral. Vamos supor que eu estou querendo investigar o limite quando x tende a b, vindo pela direita, do produto, que é 1 sobre x menos b, multiplicado pelo polinômio x2 menos xl mais b. Bom,
esse primeiro produto, ele tende, desculpa, esse primeiro fator do produto, ele tende a mais infinito. Ele vai cumprir o papel da função f desse enunciado. O segundo termo é um polinômio. E a gente sabe que o limite dessa expressão, quando estiver para b, vai ser b ao quadrado menos b vezes l mais b. Bom, esse numerinho aqui é o c daquele enunciado 2. Se por acaso o c for não nulo, essa expressão aqui vai ser ou mais infinito, ou vai ser menos infinito, dependendo do sinal do c. Eu não quero que aconteça nenhuma das duas coisas, né? Veja, eu tenho certeza sobre o valor, sobre a tendência dessa expressão, né? Eu sei que ela certamente tende a mais infinito, mas não sei se esse c é maior do que zero, menor do que zero ou zero. Né? O que essa discussão breve me permite concluir? Que se ele não for zero, a resposta vai ser mais infinito ou menos infinito. E isso eu não quero. Né? A gente quer que o limite exista. Para o limite existir, devemos ter c igual a zero. Isso aqui acontece, vamos deixar mais claro, ó. Isso acontece se o c é diferente de zero. Como não queremos mais ou menos infinito como limite, devemos ter c igual a zero. O que acontece se o numerador tiver limite zero quando x tende a b, né? Quer dizer que o número real b ele é uma raiz do numerador. E aí eu vou poder fatorar essa expressão como sendo x menos b vezes x menos outra raiz. E aí, vejam, fica algo muito semelhante ao exemplo anterior, né? Eu vou poder cortar o x menos b em cima e embaixo e descobrir que esse limite vale o limite x menos r. Tá? Bom, agora qual é o nosso trabalho? Já que a gente sabe que o numerador tem que ter raiz b, né? Ou seja, a gente sabe que essa expressão b2 menos bl mais b tem que ser zero, aí eu posso encontrar o valor da outra raiz. Né? Tem um valor importante aqui, que é esse b igual a 22,6, né? Então, vamos fazer essa continha no próximo quadro. B2 menos BL mais B tem que ser zero. Vou fatorar o B, que vai dar B menos L mais 1 igual a zero. Como eu sei que o B não é zero, então isso aqui tem que ser zero. Ou seja, o L tem que ser B mais 1. Certo? Então, essa foi a nossa resposta. No caso, 22,6 implica que o L vai ter que ser 23,6. Outra maneira de você perceber isso, né, é que esse termo dependente aqui, que é o B, ele é o produto das raízes do numerador, né? Então, se uma raiz é B, então o produto delas para dar B tem que ter outra raiz igual a 1, né? Então, as duas raízes vão ter que ser B e 1, e o L é a soma das duas raízes. Então, L vai ter que ser B mais 1, certo? Outra maneira da gente ver isso. Agora, mais uma explicação para a gente conseguir chegar nesse valor. Vou fazer um terceiro jeito. Desculpa, terceiro jeito não, segundo jeito. Tá? Antes de ir para a segunda solução, vamos só relembrar aqui o que eu acabei de falar sobre as raízes. Eu tenho um trinômio, segundo grau, dessa forma, ax2 mais bx mais c. A soma das raízes vai ser b menos a. E o produto das raízes vai ser c sobre a. Né? Foi isso que eu usei para argumentar
que nessa expressão, se uma raiz é B, a outra tem que ser 1, porque o produto vai ter que dar B, tá? E se uma raiz é B e a outra é 1, a soma, que é o L, tem que ser B mais 1, tá? A soma aqui vai ser menos L sobre 1, que é L. Qual é a outra explicação? Bom, suponha que aquele limite existe e vale L. Ou, desculpe, vale K. Suponha que eu não posso usar o L porque o L já apareceu no enunciado, né? Então, suponha que o limite daquela expressão x2 menos Lx mais B sobre x menos B, x tende a B, vale K. Agora eu vou fazer uma manipulação algébrica. Ó. Eu vou multiplicar aquele quociente por x menos B. E vou calcular o limite. Bom, com as propriedades operatórias de limite básicas, né, eu sei que se esse limite vale L e esse limite vale zero, né, ele vale zero porque é um polinômio, e quando tende a B, esse termo tende a B menos B, que é zero. Né? Então, eu posso multiplicar os dois limites né, para calcular o limite do produto. O limite do produto vai ter que ser K vezes zero, que é zero. Bom, só que o argumento que está nesse colchete vai ser exatamente o limite de x2 menos Lx mais B, quando x tende a B. Isso tem que ser zero. De novo, eu tenho um polinômio. Calcular o limite de polinômios é bem fácil, né? É só trocar o x pelo b. Então, vai aparecer aqui b2 menos lb mais b. Isso é zero. Aí daqui a gente continua com a mesma solução anterior, né? Resolve essa equação, descobre que o L tem que ser b mais 1. Isso aqui encerra o nosso questionário 3. Vou digitar aqui 23,6 e vou finalizar a minha tentativa. Então, até o próximo vídeo.